O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 64 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na chamada segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, a respeito de Jesus Cristo. Leremos hoje os números 484 até 489. Parágrafo 2. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. 1. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como acontecerá isso se não conheço homem? É dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas, capítulo 1, versículo 35. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana, ainda que na sua manifestação só se realize progressivamente. Aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos, capítulo 10, versículo 38. 2. Nascido da Virgem Maria. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo, e por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. A predestinação de Maria. Deus enviou seu Filho, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Porém, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Conforme Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu Filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres.
No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda a expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco, para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que com confiança dele esperaram e receberam a salvação. Com ela, excelsa ilha de Sião, depois da longa espera da promessa, completam-se os tempos e instaura-se a nova economia. Como comentário adicional de hoje, leremos o discurso do Papa João Paulo II na audiência geral, quarta-feira, 13 de setembro de 1995. O rosto materno de Maria nos primeiros séculos. Na Constituição Lumen Gentium, o Concílio afirma que os fiéis unidos a Cristo, sua cabeça, em comunhão com todos os santos, veneram também a memória sobretudo da sempre gloriosa Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, conforme o número 52. A Constituição Conciliar utiliza os termos do cânon romano da missa, destacando assim o fato de que a fé na maternidade divina de Maria está presente no pensamento cristão desde os primeiros séculos. Na Igreja primitiva, Maria é lembrada com o título de Mãe de Jesus. É o próprio Lucas quem, nos Atos dos Apóstolos, lhe atribui este título, que aliás corresponde ao que se diz nos Evangelhos. Não é este o filho de Maria? Perguntavam-se os habitantes de Nazaré, segundo o relato do evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículo 3. O nome de tua mãe não é Maria? É a pergunta a que se refere São Mateus, no capítulo 13, versículo 55. Aos olhos dos discípulos reunidos depois da Ascensão, o título de Mãe de Jesus adquire todo o seu significado. Maria é para eles uma pessoa única no seu gênero. Recebeu a graça única de gerar o Salvador da humanidade. Viveu muito com ele, e no Calvário o crucificado pediu-lhe que exercesse uma nova maternidade em relação ao seu discípulo preferido e, por meio dele, em relação a toda a Igreja. Para os que creem em Jesus e o seguem, Mãe de Jesus é um título de honra e veneração, e assim permanecerá sempre na vida e na fé da Igreja. Em particular, com este título, os cristãos querem afirmar que ninguém pode referir-se à origem de Jesus sem reconhecer o papel da mulher que o gerou no espírito, segundo a natureza humana. Seu papel maternal também afeta o nascimento e o desenvolvimento da Igreja. Os fiéis, recordando o lugar que Maria ocupa na vida de Jesus, descobrem todos os dias a sua presença eficaz também no próprio caminho espiritual. Desde o início, a Igreja reconheceu a maternidade virginal de Maria. Com os evangelhos da infância nos permite intuir, as primeiras comunidades cristãs já coletavam as memórias de Maria sobre as misteriosas circunstâncias da concepção e nascimento do Salvador. Em particular, a história da Anunciação responde ao desejo dos discípulos de conhecer mais profundamente os acontecimentos relacionados com o início da vida terrena de Cristo ressuscitado. Em última análise, Maria está na origem da revelação sobre o mistério da concepção virginal por obra do Espírito Santo. Os primeiros cristãos compreenderam imediatamente a significativa importância desta verdade, que mostra a origem divina de Jesus,
e a incluíram entre as afirmações básicas de sua fé. Na realidade, Jesus, o filho de José segundo a lei, por uma intervenção extraordinária do Espírito Santo, na sua humanidade, é filho único de Maria, tendo nascido sem a intervenção de nenhum homem. Assim, a virgindade de Maria adquire um valor singular, pois lança nova luz sobre o nascimento e o mistério da filiação de Jesus, pois a geração virginal é o sinal de que Jesus tem o próprio Deus como Pai. A maternidade virginal, reconhecida e proclamada pela fé dos padres, nunca pode ser separada da identidade de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, visto que nasceu de Maria, a Virgem, como professamos no Credo Niceno-Constantinopolitano. Maria é a única Virgem que também é mãe. A extraordinária presença simultânea destes dois dons na pessoa da jovem de Nazaré levou os cristãos a chamar Maria simplesmente de Virgem, mesmo quando celebram a sua maternidade. Assim, a virgindade de Maria inaugura na comunidade cristã a difusão da vida virginal, abraçada por aqueles que o Senhor a ela chamou. Esta vocação especial, que atinge o seu ápice no exemplo de Cristo, constitui uma riqueza espiritual incalculável para a Igreja de todos os tempos, que encontra em Maria a sua inspiração e o seu modelo. A afirmação Jesus nasceu da Virgem Maria já implica que neste acontecimento está presente um mistério transcendente, que só pode encontrar a sua expressão mais plena na verdade da filiação divina de Jesus. Intimamente ligada a esta formulação central da fé cristã está a verdade da maternidade divina de Maria. Com efeito, ela é a mãe do Verbo encarnado, que é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O título de Mãe de Deus, já atestado por Mateus, na fórmula equivalente à Mãe do Emmanuel, Deus conosco, foi explicitamente atribuído a Maria somente após uma reflexão que durou cerca de 2 séculos. São os cristãos do 3º século que no Egito começam a invocar Maria como Theotokos, Mãe de Deus. Com este título, que encontra amplo eco na devoção do povo cristão, Maria aparece na verdadeira dimensão da sua maternidade. É a mãe do Filho de Deus, que gerou virginalmente, segundo a natureza humana, e educou-o com o seu amor materno, contribuindo para o crescimento humano da pessoa divina, que veio para transformar o destino da humanidade. Significativamente, a mais antiga oração a Maria, Sub Tuum Praesidium, sob a tua proteção, contém a invocação Theotokos, Mãe de Deus. Este título não é fruto de uma reflexão de teólogos, mas de uma intuição de fé do povo cristão. Quem reconhece Jesus como Deus se volta para Maria como a Mãe de Deus e espera obter sua poderosa ajuda nas provações da vida. O Concílio de Éfeso, no ano 431, definiu o dogma da maternidade divina, atribuindo oficialmente a Maria o título de Theotokos, com referência à única pessoa de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As 3 expressões que a Igreja utilizou ao longo dos séculos para ilustrar a sua fé na maternidade de Maria, Mãe de Jesus, Mãe Virginal e Mãe de Deus, mostram, portanto, que a maternidade de Maria pertence intimamente ao mistério da encarnação. São afirmações doutrinárias, também relacionadas com a piedade popular, que ajudam a definir a própria identidade de Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!